Junho é um mês dedicado ao meio ambiente, né? Tem a programação do Junho Verde, em que se realizam várias ações, atividades de educação ambiental, acima de tudo. E já que é um mês tão especial, tão falado do meio ambiente, no meio entre essas crises que vivemos ambientais, nós vamos conversar agora com o ambientalista Lauro Baca para falar um pouco, né, sobre esses eventos climáticos. Qual é a nossa responsabilidade sobre o meio ambiente nesse mês tão importante que a gente discute muito? E isso, que avanços são necessários para a melhoria do nosso meio ambiente, para que a gente não tenha consequências tão desastrosas como acabamos vendo ultimamente, né, Lauro? Bom dia, muito obrigado pela participação. Bom dia, Jorge, bom dia, ouvintes da Rádio Itaberá. É um prazer estar de novo aqui contigo e com o pessoal que nos ouve. Bom, junho é um mês dedicado, né? Amanhã tem a abertura da programação do Junho Verde aqui na cidade. É um mês em que vamos falar muito sobre meio ambiente. Todos os meses devemos, todos os meses não, mas sim todos os dias, lembrarmos e falarmos bastante sobre meio ambiente, suas consequências. Onde é que a gente precisa evoluir, hein, professor? Olha, Jorge, eu acho que a consciência, os fatos estão aí. Não tem como negar que já conseguimos acabar com 20% da Amazônia. 20% de um gigante como a Amazônia é um gigante. É muita coisa. Então, a consciência, o conhecimento científico já está estabelecido. A nossa floresta atlântica, tão linda, que ainda cobre vastas regiões de Blumenau, né? Blumenau é uma cidade privilegiada. O Médio Vale do Itajaí é uma região privilegiada, pois é só olhar ao redor, nas áreas que não são próprias para a agricultura e nem para a expansão urbana, predomina o verde da mata nativa. Então, nós somos privilegiados, né? Mas, no restante, de um modo geral, os ambientes naturais estão assim diminuíram e continuam diminuindo a olhos vistos. Calcula-se que no mundo inteiro não tenha mais que 9% de florestas consideradas intactas. O termo intacta, ele é meio exagerado, porque intacto não é. Onde é que nós temos, por exemplo, áreas intactas da Mata Atlântica aqui no Brasil? Eu duvido que chegue a 0,5%, né? O que nós vemos ao redor de Blumenau, na sua imensa maioria, são florestas que já foram exploradas ou morros que já foram desmatados, já foram ocupados por agricultura, no tempo que as pessoas se animavam a subir os morros com enxada nas costas e capinar e trabalhar duro de manhã até de noite no sol, para depois a lavoura não render quase nada, ou depois de 3, 4 anos plantando ali, o solo se exaure, porque não é uma área plana, então as chuvas arrastam a fertilidade do solo, levam embora. Então esses morros ao redor de Blumenau já foram florestas e se recuperaram. Mas então essas florestas que estamos vendo aqui não é uma floresta intocada, é uma floresta muito pobre ainda, comparado com a original que o Dr. Hermann Blumenau, Fritz Miller e os pioneiros encontraram aqui na região e em vastas extensões aqui do Brasil todo, da região da Mata Atlântica. Então, só sobram 0,5% do que se pode dizer que estão assim realmente muito, muito parecidas com a original. No mundo todo se considera 9%. 9% do planeta inteiro significa que já perturbamos, devastamos ou causamos graves danos a 91% das florestas do mundo. Não é de um lugarzinho, é do mundo inteiro. Então as coisas estão realmente graves. Existe então essa percepção, a ciência avançou bastante, mas parece que, observando o comportamento do Congresso Nacional, parece que os nossos políticos eles não estão assim bem conscientes disso. As pessoas não estão assim a sanha de aprovar leis antiambientais ou flexibilizar leis ambientais já existentes, ela é muito grande.
Ainda esta semana fui consultar a lei 6831, pode ser que eu esteja enganado no número, mas é a lei que instituiu a Política Nacional de Meio Ambiente, de 1981, do grande Paulo Nogueira Neto, um grande ministro do meio ambiente e um grande, digamos assim, político que sabia conversar, não confrontava as pessoas, e com o diálogo ele ia conquistando as coisas. Se observar essa lei no Google, o que tem de artigos riscados e modificados de lá para cá não está no gibi. E, infelizmente, nos últimos 10 anos, essas modificações são para pior. As pessoas reclamam que o meio ambiente atrapalha o desenvolvimento, etc, etc. E o que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul é resposta para isso. Se alguém chegasse lá, naquelas cidades gaúchas, Estrela, a cidade confrontante a Estrela, que agora não me ocorre o nome, e várias, São Leopoldo, Novo Hamburgo, enfim, uma série de cidades, Mussum, etc, etc. Se alguém chegasse lá há 50 anos e dissesse, gente, aqui não pode construir uma área de preservação, iria dar um berreiro imenso, dizendo, vocês são contra o progresso, onde já se viu, o que é que vão fazer com isso? E o proprietário vai ser indenizado, ele não pode fazer nada, né? Quer dizer, pode fazer nada é uma forma exagerada de dizer as coisas, que nem os morros de Blumenau, alguma coisa se pode fazer. Então, olha ali o resultado, né? Bairros inteiros, cidades quase que inteiras devastadas, e a reconstrução não pode ser feita no mesmo local. Aquele bairro inteiro vai ter que ser reconstruído fora da cota de inundação. Então, esse é o espírito da legislação ambiental. Áreas frágeis, áreas ambientalmente frágeis ou ambientalmente importantes, elas têm que ser preservadas sim, ou ter um uso compatível com as características daquela área. Isso não aconteceu no Rio Grande do Sul, não aconteceu aqui no Vale do Itajaí, não aconteceu em extensas regiões no país todo, né? E o resultado é esse que estamos vendo aí, um sofrimento enorme, 40 bilhões de reais de prejuízos calculados no Rio Grande do Sul. Isso é uma soma fabulosa, né? E um aeroporto que era um dos principais do país, completamente fechado, e vai só reabrir provavelmente só em dezembro. Então, as pessoas não entendem que o investimento preventivo, né, ele compensa a longo prazo. Nós estamos aqui no edifício conversando, estamos no 4º andar. Se pega fogo no 1º andar, o que a gente faz aqui no 4º? Né? Então, todos os andares, todos os estabelecimentos comerciais, todos têm que ter o tal do extintor de incêndio. Esse extintor está lá e nunca é usado. Mas existe um prazo de validade. Vencido o prazo, ou perto de vencer o prazo, troca-se aquele extintor. E esse edifício, estávamos conversando antes, tem mais de 60 anos e até hoje não foi necessário usar um extintor aqui sequer. Mas no dia que precisar, o extintor tem que estar ali. Então, aqueles diques de Porto Alegre, eles estavam lá. Só que esqueceram, dique não se tira do lugar e põe outro, mas no lugar de trocar, se faz a manutenção. Aí vem o prefeito de Porto Alegre com a desculpa esfarrapada de que nunca houve uma enchente desse tamanho antes, o sistema não estava preparado. Me desculpe, eu não conheço o prefeito, não tenho ideia, mas essa desculpa dele foi esfarrapada. A Holanda tem diques de 200 anos de idade que continuam funcionando. Por quê? Existe manutenção. Não importa se passa 1, 2, 10, 20, 30, 40 anos sem aquele aparato, aquelas comportas precisarem serem manejadas. Mas elas têm que ser testadas periodicamente, 2, 3, 4, 5 vezes por ano, para ver se o seu funcionamento está perfeito. Na hora H que precisar, é que nem o extintor de incêndio, está ali. No caso da comporta, é só apertar um botão, o mecanismo abre, fecha e está tudo ok. E o que é que vimos? Pouca coisa funcionando, motores de bombas que deveriam jogar água que cai dentro do dique para fora, não funcionando, alguns roubados, como aconteceu em Blumenau, no dique da Fortaleza, aqui em Blumenau, a cidade onde estamos falando. Um amigo meu, professor, foi lá visitar com os alunos, faz uns 15 anos, e chegou lá para fazer a visita, mostrar a importância, né, de uma estrutura dessa de defesa do bairro da Fortaleza, e naquele momento da visita os 2 motores não estavam lá.
haviam sido roubados aqui em Blumenau também. O dique de proteção da Vila Nova também apresentou sistemas de problemas de funcionamento. Então, eu acho que já fugi um pouco da tua pergunta, mas mostra que nós temos que estar eternamente, que nem escoteiro, o lema dos escoteiros, sempre alertas. Não adianta, esse ano não quero botar verba para manutenção disso aí. Ali na frente vem a conta para pagar, é uma conta altíssima, como essa do Rio Grande do Sul no momento. Exatamente. Bom, mas para onde devem se encaminhar as discussões ambientais hoje, professor? Olha, sei lá, acho que tem que se encaminhar para dentro da cabeça dos nossos legisladores e políticos. Eu acho natural, perfeitamente compreensível, que o agronegócio defenda seus interesses, que todos defendam seus interesses. Mas o interesse de cada um e o interesse de cada, digamos, setor, corporação, seja o que for, né, grupo econômico, setor da economia, ele deve se curvar aos interesses maiores da sociedade. O Brasil tem áreas imensas e o Brasil é um paraíso da agricultura em função das nossas características. Não temos grandes desertos, praticamente deserto nenhum. Estamos fabricando os primeiros desertos agora no Nordeste. As primeiras regiões com sinais claros de desertificação estão acontecendo. Então nós temos que mudar realmente a cabeça dos nossos políticos, que às vezes ouvem os negacionistas climáticos, como recentemente um deles se apresentou no Congresso Nacional, negando uma série de coisas, negando que o carbono é causador do efeito estufa, e os políticos que também atendem interesses de fortíssimas pressões corporativas do agronegócio, por exemplo, vão se agarrar nessas exceções, né? 1 em cada 100, 2 em cada 100 cientistas ainda é capaz de não acreditar nisso tudo que está acontecendo. Governos de direita e extrema-direita são muito refratários à questão ambiental. Não vai aqui nenhuma opinião política, Jorge. É um fato, né? Basta ver no mundo todo como o meio ambiente é tratado por governos de direita e principalmente de extrema-direita e como o meio ambiente é tratado por outros governos. Então, acredita-se que o ser humano está acima de tudo, que nós temos que nos desenvolver, que o meio ambiente não pode atrapalhar o progresso e o resultado é isso aí. Não atrapalha no primeiro momento. É a mesma coisa, vamos voltar à analogia do extintor de incêndio. Vamos que o síndico aqui do teu prédio, aqui onde está a rádio, diga, esse ano vamos economizar e não vamos botar extintor novo nenhum, vamos fazer economia. E passa o segundo ano, ele faz de novo. E de repente, quando precisa, o extintor não funciona. Então não adianta fazer essa economia, não adianta negar as questões ambientais, o preço a ser pago lá na frente é muito maior. Eu acho que quem pensa assim não deve ter filhos, porque se tivesse filhos, ele se preocuparia pelo menos com o futuro do seu filho. Essa é uma discussão eterna, né? Professor, em cima dessas discussões todas, surgiu uma polêmica nova nos últimos dias, né? Que é a questão das praias, né? Dos lotes da Marinha ali. Né? Hoje, esses terrenos estão associados à Marinha do Brasil. Isso. Né? E há um projeto no Congresso Nacional para que esses lotes saiam da mão das marinhas e sejam efetivamente 100% pertencentes ao aquisitor, o comprador, sei lá como é que a gente pode falar. Numa busca aí de desenvolvimento de negócios à beira da praia. E isso gerou uma polêmica muito grande, né? Porque subentende, então, que alguém vai comprar o lote da Marinha, não vai ter mais que prestar, como é que eu posso falar? Seguir orientações da Marinha e vai poder fechar tudo, ou seja, dificultar o acesso do cidadão a determinadas localidades. Como é que o senhor tem acompanhado isso? Houve reações, algumas extremadas, outras nem tanto, né? Não confere, pelo menos no curto prazo, não confere que as praias serão privatizadas, porque trata-se apenas dos terrenos a partir da maré mais alta, média ou geral, a maré mais alta de um ano X, que já se passaram 150, 200 anos desse ano X, dessa medida de maré.
a partir da maré mais alta, 33 metros em direção ao continente, se afastando da praia. Então não se trata de privatização das praias. Eu conversei com o senador a respeito rapidamente, ele até reclamou que o pessoal está assim trabalhando pela desinformação. Só que esta lei embute nas suas entrelinhas um perigo grande. Não tem uma cláusula ali que garanta que as praias continuem sendo acessíveis ao público. Praia é um espaço de lazer mais democrático dos poucos que restam no nosso país. A maioria esmagadora da população, eu diria 99%, 98%, não pode frequentar um Costão do Santinho, não pode se hospedar lá, muito menos ter lá o seu apartamento, né? Então, quem tem condições financeiras de poder usufruir o Costão do Santinho, é uma parcela muito pequena da população. Então, a praia representa esse espaço livre de lazer, um dos últimos espaços democráticos, onde o cidadão, digamos assim, quase que miserável, desde que ele tenha condições de chegar até lá na praia, ao lado do cidadão que chegou de helicóptero no seu apartamento de cobertura, os dois estão lado a lado usufruindo do mesmo espaço de lazer. Então, em princípio, essa lei ela não vai privatizar as praias, mas por falta de uma clareza, mas uma clareza muito objetiva nessa lei, que diga que realmente o acesso às praias não será prejudicado. Imagina ali em Penha, por exemplo, a Praia Vermelha, aquelas praias ali, é uma praia só, mas tem vários nomes, né? Eu me lembro do nome Praia Vermelha, que é aquele morro na altura do Beto Carreiro, aquelas praias que dão de frente para o mar. Se alguém comprar aquele morro, ninguém mais pode ter acesso àquela praia, né? Então aqui em Santa Catarina eu citei o Costão do Santinho, ninguém pode chegar na praia pelo Costão do Santinho, ele vai ter que entrar antes e ir a pé pela praia se quiser frequentar ali na frente do Costão. Hotel Plaza Itapema, não sei se ainda tem esse nome. No tempo que eu ainda lecionava na FURB, eu fiz uma saída de campo com os alunos e tivemos que descer um barranco por fora do hotel para poder ter acesso à praia. Então, essa lei, o que pode acontecer, aí vem as entrelinhas da lei que não estão bem claras, esse fato não está bem explicado na lei, mas embute ali um perigo de poder no futuro muitas praias serem indiretamente privatizadas, o que não é admissível de forma nenhuma. Então, o berreiro no país inteiro foi muito grande, o protesto foi imenso, foram assim, na consulta do Senado foi algo como... em cada 1.000 pessoas que votaram lá, talvez 997 votaram contra a lei e apenas 2 ou 3 votaram a favor. Então o protesto foi muito grande. Repito então, a lei em si não é tão perigosa, ela apenas vai permitir que quem tenha propriedades em terreno da Marinha possa adquirir aquela propriedade pagando. A lei é bem clara, ela diz que áreas de interesse social, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Eu não sei onde é que existe Minha Casa Minha Vida beira-mar. Você conhece alguma? Não. Mas seria interessante. Mereceria, né? Por que não, né? Então, um projeto de interesse social, uma habitação social dentro dessa área não precisaria comprar o terreno. Ficaria, digamos, uma espécie de transferência de titularidade sem ônus. Mas, diante dessas dúvidas todas, é melhor que essa lei não prospere, que essa lei seja melhorada, que garanta com a maior clareza possível que não vai haver privatização de praias e não vai haver uma espécie de enxurrada de proliferação de praias, as mais bonitas, né, que é o que o poder econômico pode comprar, justas, mais bonitas, serem inacessíveis. E o exemplo que eu falo é se alguém um dia comprar aquela área, aquele morro todo lá do Beto Carreiro e inclusive face voltada para o mar, quem é que vai entrar por lá? Só de barco, né? Então, na prática, aquela praia vai ser privatizada, embora a lei não diga isso. Então, a questão é essa lei é perigosa nesse sentido, não está muito claro, né? Então, é melhor, enquanto não tiver essa clareza, deixar como está. Infelizmente, quem tem apartamento à beira-mar tem que pagar 2 impostos. Paga o IPTU da prefeitura e paga
a taxa anual da Marinha. E enquanto não se resolver isso e deixar bem claro que a praia vai continuar sendo do povo, e não só a praia, o acesso às praias vai ser ainda aberto ao povo, é melhor que essa lei não prospere. Hoje é possível, né, fazer alguns imóveis, dependendo da aprovação da Marinha, né, professor? Mas garantindo o acesso a todos à praia, né? Exato. A diferença estaria justamente ali, né? E a grande dificuldade seria justamente isso, né? Exatamente. Evitar com que se passe um muro e não se tenha acesso. Exatamente. Ou seja, o cidadão tenha que dar uma volta inacreditável para poder chegar até a Ou chegar de barco. Aí já limita, porque quem é que pode chegar de barco? Né? Não tem como. Né? E tem, já soube de propriedades à beira-mar que o cidadão tem cachorros assim ferozes e grandes, e o cachorro não está confinado. Se alguém se arriscar a passear na praia na frente da sua propriedade, aquela cachorrada pode atacar as pessoas. Então existe uma série de... Né, o Jardim Quatro Ilhas, por exemplo, ali em Bombinhas é outro. Entre inúmeros exemplos, né, lá em Ganchos, no município de Governador Celso Ramos, temos inúmeros exemplos na nossa belíssima costa de Santa Catarina, que se amanhã ou depois algum empreendimento multimilionário conseguir comprar a praia toda, na prática ela fica inacessível. E isso é inaceitável. Nós não podemos perder, como eu disse antes, um dos últimos redutos de lazer do povo brasileiro, em que toda a população tem acesso sem qualquer discriminação. Bom que deu essa polêmica toda aí, houve muita discussão, né? E os políticos deram uma freada. Deram uma freada, por enquanto. Nessa questão. Mas, de qualquer forma, com a polêmica toda criada e a pressão que se teve, vai ter que ser um projeto mais bem esclarecido. Perfeito. Nesse sentido. Exatamente. Né? E nessa programação do Junho Verde, professor, qual é a importância da gente ter um mês inteiro falando mais nisso, levando isso com mais frequência para a escola, para as entidades, pensar mais nessa questão do meio ambiente, das nossas ações, né, relacionadas ao meio ambiente? Olha, Jorge, eu tenho conversado muito com o Sommer, né, que é o coordenador geral do Junho Verde no Brasil, e às vezes a gente se pergunta, onde é que nós falhamos que a gente não vê tanta consciência ambiental assim? Vou citar um exemplo bem, quase que prosaico, assim, quase que, bem assim, ingênuo até, né? Cada vez que eu passo pela FURB, a nossa universidade, mas poderia ser qualquer outro local, eu vejo uma fila enorme de estudantes aguardando o elevador lá para subir para a área superior lá no morrinho da FURB, né? Nos blocos R, S e T. Olho para aquela galera toda, jovens vendendo saúde, esperando às vezes 5, 10 minutos para poder chegar no elevador para subir apenas o equivalente a 5 andares. Quer dizer, eu cheguei aqui na Itaberá agora, 4º andar, mais as sobrelojas, 5 andares, vim pela escada, e já não sou nenhum jovem. Mas eu fiz, primeiro, por questão de saúde, né, fazer um pequeno exercício, e em segundo lugar, também pensando no planeta. Que um elevador consome energia elétrica. Essa energia elétrica vem de algum lugar. Ou de alguma hidroelétrica, ou de uma termoelétrica extremamente poluidora, que é o caso ali da termoelétrica Capivari, ali em Capivari de Baixo, junto ao Tubarão, meu município vizinho a Tubarão, né? Ou as termoelétricas que são acionadas Brasil afora, né, em épocas de grande estiagem, que as barragens... grandes estiagens em que as barragens estão assim no nível muito baixo. Então são fontes de energia que poluem de alguma forma. Mesmo a hidrelétrica é considerada limpa, entre aspas. Então, cadê a consciência desses jovens até chegar antes? Né? Eu já fiz essa experiência, eu já marquei alguns que estavam na fila, subi pelas escadas, cheguei lá em cima, tive que esperar um tempão para ver aqueles que estavam na fila chegar pelo elevador. Então, nem tempo sequer economiza. Então, como eu disse, é um exemplo assim quase que ingênuo, né? Mostra um caráter assim, nem microscópico, um caráter nanoscópico do meio ambiente, mas um nano, um micro multiplicado por 1000 já deixa de ser micro, e esse 1000 multiplicado por mais 1000 se torna macro. Então, se essas pequenas atitudes forem multiplicadas por 8 bilhões de habitantes do planeta,
dá uma diferença gigantesca em termos de impacto ambiental. Aí volto à tua pergunta. Estou dando uma volta gigantesca para chegar na tua pergunta. Então, esse junho verde, conversando com os homens, assim, a gente às vezes pergunta, onde é que nós erramos que a gente não vê essa consciência ambiental incorporada na mente de todas as pessoas? Quem tem uma real compreensão ambiental, ele vai evitar comer carne vermelha, carne de boi. Porque ele sabe, já falei isso em outra ocasião, ele sabe que para produzir carne de boi, nós ocupamos 60% das terras agrícolas ou agropastoris do mundo. Só que a carne de boi responde por apenas 2% das proteínas que a humanidade ingere, as calorias que a humanidade ingere. Então é muito impacto ambiental para pouco benefício humano. Não vou dizer que temos que agora jamais comer carne de boi, não, mas eu diria que temos que... E onde é que está a consciência das pessoas na hora de fazer uma grande churrascada e todo mundo se fartar com quantidades gigantescas de carne? Né? Eu sei que é difícil deixar de lado um churrasco delicioso, eu concordo que é difícil, mas poderia pelo menos ser diminuído drasticamente. Eu consegui diminuir, mas as pessoas devem... Então o junho verde precisa talvez atacar com mais ênfase essas questões. As escolas estão sendo assim bem trabalhadas, o trabalho feito pela nossa Secretaria de Meio Ambiente e coordenado pelo José Zomer é um trabalho fantástico, é muita atividade ao longo do mês todo, mas o conteúdo talvez nós teremos que repensar como realmente colocar na cabeça desses jovens, né, essa consciência ambiental verdadeira. E encerro citando exemplos de prefeitos próximos aqui da nossa região, de cidades assim vizinhas de Blumenau, prefeitos jovens, prefeitos que já, quando estudantes, devem ter passado, se não por um junho verde, mas por uma semana verde, por aulas e aulas e aulas de ecologia e educação ambiental, e a gente vê nas atitudes desses prefeitos não muita diferença em relação aos prefeitos velhos, aqueles que já passaram os setentões, oitentões. Às vezes eles cometem assim bobagens idênticas. Então, poxa, eles não são jovens, já não deveriam estar vindo ao mundo com outra cabeça. Então, esse junho verde é importante, temos que fazer o máximo possível para que ele atinja o máximo possível de pessoas, mas ao mesmo tempo temos que pensar onde é que está o nosso erro de marketing que, de fato, alguma coisa não está assim sendo introspectada, assimilada e sedimentada na cabeça das pessoas. Em casa, né? Como é que a gente deve começar a passar essa conscientização para nossos filhos, netos, sobrinhos? É uma coisa difícil. Eu, por exemplo, posso dizer para meu filho, pare de comer churrasco. Ele adora, mas ele está informado, né? Cada um na sua casa pode fazer um monte de coisas. Vou citar o meu exemplo, né? A gente não pode ter telhado de vidro. Se a gente critica alguém, tem que fazer a coisa certa, né? E não criticar fazendo aquilo que está sendo criticado, né? Então, na minha casa, eu procurei instalar placas de aquecimento de água solar. O chuveiro é o maior vilão de energia elétrica numa casa, né? Ainda mais se o banho é demorado. Em questão de 1 minuto ou 5 minutos, o chuveiro consome o equivalente a uma lâmpada LED de um dia todo, né? Então fiz isso. Estamos assim pensando se vale ainda a pena colocar placas de energia fotovoltaica. Nós temos tratamento completo de efluentes domésticos, né? Água de lavação, cozinha, lavação de roupa, banheiros, né? Privadas e descargas, etc. Tanto que fizemos análise no laboratório do Senai, a nossa água sai super abaixo dos padrões mínimos que seriam permitidos para serem lançados no córrego mais abaixo, né? Onde nós moramos. Temos um rebaixamento, apesar do terreno ser montanhoso, mesmo assim tem um rebaixamento que às vezes o nosso filho pergunta, pai, por que não aterramos aí, nivelamos, fica um local bom para parar carro, estacionar, etc. Ali era um antigo laguinho, um mini laguinho, tipo de 10 por 12 por 6 metros, alguma coisa assim, irregular. Mas eu mantive essa baixada, a gente desativou o laguinho, mas a baixada ficou lá. Então, quando chove forte, ali naquela baixada acumulam-se 2.000, 3.000 litros de água, que vão saindo por orifícios pequenos, de 1,5 cm de espessura,
lentamente. O que significa isso? Uma chuvarada forte, a água dos telhados, que ao cair no telhado é bem diferente da situação anterior, quando ali havia uma floresta e a floresta segurava aquela água, no telhado não, no asfalto não, nas calçadas não. Choveu, escorreu, vai para o rio, né, fazendo as enchentes relâmpagos, né? Então, para compensar a impermeabilização do telhado, existe essa baixada que chega a reter até 3.000 litros de água de uma chuva forte. Uma única casa vai fazer diferença no bairro? Não faz, lá no rio. Mas se 1.000 casas fizerem a mesma coisa, não em forma de lago, mas em forma de cisterna, né, ou qualquer outra forma de reter água da chuva, vai fazer diferença. 10.000 casas vão fazer muito mais diferença. 1.000 prédios em Blumenau fará uma enorme diferença nas enxurradas, principalmente aquelas chuvaradas rápidas de verão urbanas, né? E visitamos há menos de um mês a casa de um amigo ali em Lages. Ele tem 3 cisternas de captação de águas do telhado. Praticamente não vai uma gota do telhado dele para fora, direto para a rua. Então a água sai do telhado, fica naquelas cisternas, 2 de... Puxa, agora eu vou mentir, mas não sei se são de 1.000 litros ou de 2.000 litros cada uma. Vamos dizer 1.000 litros. E uma outra de 600 litros. Na época de estiagem, ele usa aquela água para regar a horta, etc. Então tem 1.000 maneiras de nós, cada um, nos tornarmos mais, digamos assim, simpáticos ao meio ambiente. Os legisladores, evidentemente, eles têm que atentar, principalmente com essa questão de cheias, que a legislação ambiental não veio aí para atrapalhar. Então, áreas de inundação devem ser áreas que devem ser continuadas, destinadas à inundação. Nova York, Tóquio, cidades enormes da China, de milhões de habitantes, Boston, nos Estados Unidos, essas cidades todas estão investindo naquele conceito de cidades esponjas, né? Boston, por exemplo, gastou muito menos dólares para adquirir áreas a montante da cidade, lá perto das cabeceiras, onde as chuvas podem ficar presas lá, em brejos, em baixadas, etc. E saiu muito mais barato do que qualquer barragem de contenção de cheias. Nós aqui ainda pensamos muito nas obras estruturais. Nós construímos barragens, nada contra as barragens, elas são necessárias. É bom dizer isso. Mas não podemos achar que com as barragens está tudo ok e ficou tudo bem. Se as barragens tudo tivesse bem e as 1.000 maravilhas, Rio do Sul não teria mais enchente nenhuma. Taió não teria mais enchente nenhuma. Todas as cidades do Alto Vale não teriam mais enchente nenhuma. Então significa que a barragem sozinha não é suficiente. Temos que ter todas essas medidas de gestão de paisagem, que começam desde a colaboração de cada um individualmente, cada um na sua casa. Mas Blumenau deve ter, vou dar um chute agora, 100 e poucos mil domicílios. Se em cada domicílio conseguir reter 2.000 litros de água, é só fazer a conta. São milhões de metros cúbicos a menos de água que vai direto para os ribeirões, numa chuvarada. Se a previsão do tempo disser, os próximos dias vai continuar chovendo forte, todo mundo deveria automaticamente ser orientado a ir esvaziando, né? É a mesma coisa, vai chover, o cara já sabe pela previsão do tempo que vai chover, ele leva guarda-chuva. Então é a mesma coisa, vai chover muito, esvazia as reservas de água, reserva tudo para garantir que nem uma barragem. Quer dizer, lá no micro, e mais que micro, é o micro do micro, lá no nano, faz a diferença quando esse nano é multiplicado por milhares. E lá no macro faz diferença quando soubermos gerir bem. Mas, como falamos antes, não soubemos nem gerir, manter adequadamente o sistema de barragem do Vale do Itajaí. Olha, está aí, José Boatê, né? A barragem lá foi ocupada pelos indígenas. O problema com os indígenas, e não estou entrando aqui no mérito da discussão, e eles têm razão em muitas coisas, mas não em tudo, né? Porque são indígenas que o direito agora é 100%, eles também têm a sua parcela de responsabilidade, mas em grande parte eles não foram atendidos nos seus direitos, né? E fizeram o que fizeram, ocuparam a barragem, etc. Há quantos anos está se arrastando essa pendenga com os indígenas da reserva indígena lá, Clanho-Chocling? 10, 15 anos? Mais, não sei, mas são mais de década. Nossa, muito. Agora, quando mais precisamos, na última enchente do ano passado, a barragem
foi subindo, tentaram acionar o motor, a comporta foi fechada, mas ficou emperrada e está emperrada até hoje. Já se passaram meses e meses e a comporta simplesmente não funciona. Das duas de José Boatê, tem uma que simplesmente está fechada e não funciona. Quer dizer, precisamos, em resumo, Jorge, de menos inauguração e mais manutenção. Menos inauguração e mais manutenção. É isso aí. Lauro Baca, professor, obrigado pela visita hoje aqui na nossa programação. Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição sempre que possível para debater esses assuntos, principalmente na área ambiental. Professor ambientalista Lauro Baca conversando com a gente sobre meio ambiente.